Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos falar sobre duas pequenas parábolas de Jesus. As parábolas do Senhor serviam para ilustrar, em termos de fácil entendimento, grandes princípios espirituais. Algumas parábolas foram apresentadas na forma de relatos detalhados e outras foram resumidas em 1 ou 2 versículos. Algumas aparecem isoladas e outras ganham força por causa do seu contexto imediato. Algumas fazem parte de séries de ensinamentos sobre o mesmo tema, e outras são únicas. Mateus relata duas das parábolas pequenas para frisar dois aspectos da mesma verdade. A primeira é a parábola de um tesouro descoberto por acaso. Diz Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Era comum, no mundo antigo, pessoas esconderem seus tesouros para evitar confisco por inimigos ou ladrões. Às vezes, talvez devido à morte da pessoa que o escondeu, um tesouro poderia ser esquecido. A figura nesta parábola é de um homem que, passando por um campo, encontra um destes tesouros escondidos. O dono do campo teria direito ao tesouro, que é o motivo do homem liquidar todos os seus bens para adquirir o campo. E mais importante, adquirir o tesouro. A segunda parábola é parecida. Diz, versículos 45 e 46 de Mateus 13, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Este homem também encontra algo de grande valor e vende todos os seus bens para comprá-lo. As duas parábolas frisam o mesmo ponto principal. O reino dos céus vale tudo. Qualquer um deve reconhecer o valor do reino do Senhor e renunciar a tudo que possui para ter o privilégio da comunhão com Jesus, o Rei. Este tema é o mesmo que Jesus ensinou ao longo do seu ministério. É necessário pôr o Senhor acima dos bens materiais, Mateus 6, acima do conforto próprio, Lucas 9, acima da família, Mateus 10 e Marcos 10, e acima da própria vida, Marcos 8, versículo 35. Jesus não viu a religião como uma parte da vida. Ele tratava a fé como a única coisa na vida. E assim, dando importância acima de qualquer outra coisa. Nesse sentido, o desafio do discipulado chega ao ápice em duas perguntas objetivas que Jesus fez em Marcos 8, versículos 36 e 37. Primeira pergunta. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a segunda pergunta. Que daria um homem em troca de sua alma? Todos nós devemos refletir bem sobre estas perguntas. Se alguma coisa, qualquer coisa, vale mais para mim do que a minha própria alma, com certeza não estarei com Jesus na eternidade. Voltando para aquelas duas parábolas, observamos uma diferença nelas. Na segunda, o homem havia se esforçado para achar a pérola desejada. Na primeira, parece que o tesouro foi descoberto por acaso. Esta diferença representa bem a realidade. Algumas pessoas chegam a conhecer o Evangelho e a abraçar o reino dos céus depois de muito esforço e uma longa busca. Às vezes a viagem começa no agnosticismo e a pessoa luta para achar respostas para suas dúvidas sobre a existência de Deus. Continua a jornada examinando os textos apresentados por vários grupos como sagrados e com bastante esforço percebe as qualidades únicas das escrituras que conhecemos como a Bíblia Sagrada. Mas a viagem não termina aqui. Que esta pessoa ouve tantos ensinamentos e observa tantas práticas diferentes entre
os supostos seguidores das Escrituras. Continue examinando, comparando as diversas religiões e igrejas com a Bíblia e, ao mesmo tempo, avaliando sua própria vida. E quando esta pessoa chega a compreender o que Deus quer dela e como participar do reino dos céus, sente um alívio imenso. Ela abre mão de tudo para ganhar a vida em Cristo. As outras pessoas encontram a verdade praticamente por acaso. Alguns nascem em famílias que já se preocupam com as coisas de Deus e são orientados desde o berço sobre a vontade do Senhor. Alguns conhecem uma pessoa cristã ou começam a ler a Bíblia por curiosidade e somente depois percebem seu valor. Enquanto atravessam um campo, tropeçam num tesouro escondido. Não importa em qual categoria você se enquadra. Não importa se você chegar ao Evangelho por um caminho longo ou praticamente por acaso. O que importa é o elemento comum nessas duas parábolas. Abra mão de tudo na sua vida e abrace o reino de Jesus Cristo. Acesso ao Senhor vale mais do que qualquer coisa nesta vida. A pergunta do último episódio foi: qual das seguintes afirmações sobre o pai de Lia está errada? Alternativas: ele era tio de Jacó, ele era irmão de Rebeca, ele era filho de Jacó, ele era pai de Raquel. A alternativa errada é de dizer que ele era filho de Ló, alternativa C. Porque, de fato, Labão era irmão de Rebeca, e assim tio de Jacó, é verdade, pai de Lia e Raquel. Ele era filho não de Ló, mas de Naor. Desta maneira, ele foi primo de Ló, e não filho de Ló. Resposta correta para a pergunta, alternativa errada entre as 4 opções. Letra C. Ele não era filho de Ló. A pergunta de hoje, episódio 427. Diná foi a filha de Jacó. Quem foi a mãe dela? Alternativas: A. Lia, B. Raquel, C. Bila e D. Zilpa. Todas essas mulheres eram mães de filhos de Jacó. Mas quem era a mãe da filha? Resposta vem no final do episódio 428. Eu não sei se você descobriu o tesouro do reino do céu por acaso, alguém simplesmente mostrou para você, ou se você passou por um longo processo buscando a verdade. Mas de qualquer forma, abra mão de tudo para ter acesso à vida eterna no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.